O Vitor tatua há mais de 15 anos e a maior parte desse tempo ele passou se dedicando ao estudo e à compreensão da técnica da aquarela. E isso tudo aconteceu meio que por acidente, porque quando ele estava no início da sua trajetória, ele teve um trabalho que viralizou numa época em que o cenário ainda era menos amadurecido. Ele teve que lidar com o fato de da noite pro dia ter, de repente, dezenas de milhares de seguidores procurando ele para fazer uma tatuagem no estilo de aquarela. E isso acabou meio que definindo o rumo da carreira dele lá no início. Essa curiosidade e muitas outras você vai ver nesse papo que ficou muito bacana daqui a pouquinho, depois das vinhetas. Antes de começar, eu queria te pedir para deixar o seu joinha no vídeo e se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana e assim você não perde nada. Assina também o meu canal no Telegram, o link tá na descrição do vídeo. Eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo. Para informações sobre os meus cursos e workshops, acesse raontatu.com.br. E por último, segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um conteúdo complementar a esse aqui e você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de entrevistas aqui no canal Raon Tatu. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui o Vitor Otaviano, faz um trabalho muito bacana há muito tempo, voltado para aquarela. Vitor, se apresenta para quem não te conhece, fala um pouquinho do seu trampo de modo geral. Bom, boa tarde, galera. Sou o Vitor, sou aqui de São Paulo, né, do ABC. Há muito tempo eu venho me dedicando a estudo da aquarela, da pintura mesmo, e isso afetou diretamente o meu trabalho de tatuagem. É quase que sem intenção, de fato, né? Apesar de ter o nome, né, a galera reconhece como estilo, mas na verdade é só uma influência grande do que eu estudo. Você tatua há bastante tempo, né? Quanto tempo você tatua? Eu tatuo agora tem mais de 15 anos, uns 15, 16 anos já. Então eu imagino que tenha mudado muita coisa de lá para cá, né? Como é que foi esse começo e aí de lá para cá? O que foi acontecendo para o seu trabalho e de repente se configurando da forma que a gente conhece ele hoje? A tatuagem ainda era bem diferente do que é hoje, né? Era um pouco mais underground até. Como posso dizer? Não tinha muita pretensão e nem consciência do que poderia ser. Então o mercado era diferente, né? Você ia num estúdio, você ia ter catálogos lá, a pessoa normalmente escolhe a tatuagem pelo catálogo e tal. Tinha uma criação muito menos personalizada também. Isso, normalmente não eram meus desenhos, eram desenhos de outros tatuadores que vendiam as séries para serem tatuados. Assim, de certa forma eu considero que isso é muito importante, porque pelo menos por uns 3 anos eu só tatuei, né? Tipo, só no sentido, eu não tinha preocupação de desenvolver e tal, era uma coisa que, pelo menos ali onde eu estava vivendo, ainda não era uma realidade, né? Desenvolveu mais uma intimidade, de repente, com o ferramental, né? Um imersivo com Isso, então aí eu fazia de tudo, para mim tatuar qualquer coisa já era um barato, sei lá, desde fazer um Mickey, um símbolo do infinito, então eu não tinha pretensão de desenvolver um estilo. Só aprender a tatuar foi muito bom. E como a informação era um pouco mais difícil, então muita coisa levava muito mais tempo para aprender. Principalmente como eu estava um pouco isolado, eu tatuei em casa durante 3 anos, né? Tinha contato com poucos tatuadores. Então muita coisa eu fui aprendendo assim no dia a dia, sabe? Coisas simples. Se você encontra alguém que tem experiência, às vezes te dá uma luz ali numa conversa. Aí depois eu tive sorte de encontrar e conhecer a galera que já tatuava lá no ABC. Que primeiro assim, quem eu tive contato primeiro foi o Celo, da Sala 13, que eu fiz umas tatuagens com ele, né? E aí eu pude conversar um pouco mais. Depois eu trabalhei com o Mitsu, que tinha um estúdio lá no centro de Santo André, e aí eu fui aprendendo o universo da tatuagem, aí fui conhecendo coisas como, isso aqui é old school, isso aqui é oriental, e no Brasil ainda tinha um papo que era tatuador brasileiro faz de tudo, sabe? Porque isso rolava muito mesmo. Tinha essa ideia. Então, foi nessas, assim. Mas será que não é importante também, de alguma forma, pelo menos, pelo que você está me descrevendo, essa versatilidade inicial é importante para, de repente, ampliar os horizontes, né? Conhecer as opções, as variedades de técnica e tudo mais? Cara, eu acredito que sim, principalmente para uma pessoa como eu lá, que eu não tinha informação nenhuma sobre tatuagem. Tatuagem para mim era, sei lá, o símbolo de um time que um amigo meu tinha, sabe? Não tinha uma um carimbo, né? Carimbava exatamente. Coisa. Então a gente não tinha acesso à cultura da tatuagem, só quem estava dentro do mundo, né? Tinha convenções de tatu já tinha uma cena, mas ela era uma cena
muito restrito. Hoje não, mesmo o cliente hoje sabe mais que tatuagem do que eu sabia quando eu comecei a tatuar. Né? Então, para mim foi muito bom isso, como escola básica mesmo, e até para eu poder ver o que eu gostava. Por exemplo, hoje em dia eu não faço uma olho, porque não é uma coisa que eu domino, que eu gosto de fazer, apesar de eu achar bonito alguns, mas quando eu fazia, porque era a demanda de mercado que tinha, foi o que me ensinou, assim, que me deu base para aprender a pigmentar. Lógico, super Quando eu fui fazer sólido. o colorido, exatamente. Então, eu acho que é importante isso. E, em contrapartida, pelo que eu vejo o pessoal mais novo hoje, às vezes as pessoas já têm uma ansiedade de descobrir o estilo que vai dominar logo. E, graças a Deus, eu não tive isso, tá ligado? Como eu não tinha essa pretensão, então eu não sofri essa pressão em cima de mim mesmo, sabe? Isso rola. Até porque hoje o mercado, ele tá se configurando. Eu acho até que é um amadurecimento positivo, mas ele se configura muito em função da característica de cada artista, né? Pelo menos uma faixa, talvez até um pouco mais elitizada, vamos dizer, aí do mercado. Porque essa coisa também de faz tudo ainda rola, né? Rola bastante. Com certeza. Mas eu acho que tá amadurecendo nesse aspecto, assim. Primeira pergunta que o cliente faz é qual que é o seu estilo, né? Exatamente. É muito engraçado. Eu vejo na galera que me segue, sempre comenta sobre essa questão inicial de achar o próprio estilo, né? E eu tento dar uma tranquilizada na galera, igual você falou, porque depois a gente entende que é um pouco fruto das nossas experiências, né? Não dá pra você projetar o estilo no começo se você ainda não entender de tudo que você pode fazer, assim. Cara, sim, e eu acho que uma coisa que eu acho que é confuso ainda na tatu é que, assim, estilo não é técnica, né? Então, assim, você pode ter a técnica do tradicional, a técnica da aquarela, a técnica do realismo. Isso. Estilo é você aplicar a técnica com o seu estilo, que aí você cria uma característica dentro daquilo. Isso se confunde muitas vezes mesmo. Tipo, quando você fala de black work, vem uma noção estética, mas fala-se muito da aplicação das técnicas, sei lá, de rastelado, disso, daquilo. Exatamente. É igual quando o cliente que é mais leigo, ele quer falar sobre uma tatuagem realista, ele fala 3D, tá ligado? Você põe um óculos pra ver a tatu. A impressão do volume que aquele trabalho realista faz. E é uma técnica, não é um estilo, né? Exato. Agora, aí o tatuador ou a tatuadora desenvolve o estilo dentro da técnica. Então, aí você consegue reconhecer um realismo, pô, esse aqui é de fulano, esse é de ciclano, e aí é estilo, né? Mas o cliente, acho que não precisa entender tão bem quanto a gente sobre isso. Fica mais fácil ele falar que é 3D. Pronto. Cabe a gente também, às vezes, dar um pouco, uma explicada maior para ele entender quando é relevante ali no trabalho e tudo mais, né? Exatamente. E você estava falando desse momento inicial, né? Que tinha menos acesso, você fez de tudo. Mas como é que foi para você, de repente, começar a tatuar? Você já desenhava antes? Você já tinha algum contato com arte? Você tinha interesse? É uma coisa que aconteceu de repente? Como é que foi esse contato inicial? Olha, eu sempre desenhei assim, mas de zoeira na escola, né? Nesse tempo eu não cheguei a estudar desenho nem nada. Mas eu sempre gostei muito de rap, do universo do hip hop, então o grafite ali era muito forte. Eu nunca grafitei, na real, mas eu acompanhava a revista, comprava, acho que era Rap Brasil que tinha, tal. Então eu sempre gostei muito de ver os desenhos de grafite. E aí eu desenhava na folha, como se fosse um grafite de folha, coisa de moleque mesmo. Sei. E aí quando eu tinha uns 18 para 19 anos, eu fui fazer minha primeira tatu. E eu tinha uns desenhos, um amigo meu tinha uma marca de skate, e aí ele sabia que eu desenhava melhor do que a maioria dos moleques lá, ele pediu para eu fazer um desenho para ele, aí eu fiz, ele fez a camiseta. Então era assim, o máximo que eu cheguei de desenhar alguma coisa foi isso. E eu mostrei isso pro Juan, que foi o cara que me tatuou a primeira vez, né? Legal. Quem me ensinou o básico, assim, né? Ele falou, por que você não aprende? Aí ele falou, você tem um desenho legal, por que você não aprende a tatuar e tal? Foi bem assim, do nada, sabe? Tipo, foi da hora. Bacana, você recebeu um chamado, né? O cara viu ali e chegou aqui, pô, você pode fazer uma coisa com isso, né? Eu saí de casa sem pretensão nenhuma de ser tatuador e voltei com uma possibilidade enorme. Com a pulga atrás da orelha ali. Foi engraçado, cara. E como que, ao longo do tempo, com as suas experiências, você começou a flertar com a estética da aquarela e com a técnica também em si? E como que isso foi transformando o seu trabalho? Isso foi muito engraçado também, porque foi uma coisa que é uma série de acontecimentos, né? Eu já tinha uns 6 anos de tatu e eu já estava mais focado em fazer Neotrad naquele tempo, sabe? Eu gostava muito e tal, então eu estava estudando muito essa parte de arte nouveau e tal. Tá bem talvez no comecinho do Neotrad ali, né? Cara, nossa, era MySpace, então, tipo, a referência que eu tinha era o Ekel, né?
É Kel, não sei nem como pronunciar direito. Mas aí, como eu tinha essa influência do grafite, eu queria deixar o trampo com essa... Aí eu já tava nessa pegada de ter uma assinatura, vamos dizer assim, tipo, da pessoa ver o trampo e saber que foi eu que fiz. Sim. E aí eu comecei a, sei lá, fazer o cabelo da mulher, ou uma flor, aí eu escorria, fazia uma gotinha, mas não tinha aquarela. Como o escorrido do Jet mesmo, né? Exatamente, tá ligado? Só que aí tava surgindo os blogs, Tumblr, eles estavam pegando força assim na tatu. Aí beleza, tava ali eu na minha cena do cotidiano. Aí apareceu um moleque no estúdio lá e ele queria fazer uma coruja no braço. E eu achei que era tribal. Então eu preparei um desenho de coruja tribal pra ele. Quando ele chegou no estúdio ele falou, não, mano, não é isso aí não, cara. Eu queria só cor. Como era um moleque que eu já tinha um pouco mais de proximidade assim, e ele tava, é mais ou menos que nem eu, ele não tava muito preocupado se o resultado ia estar muito certo e tal. Ele falou, mano, faz aí. Aí eu fiz um monte de cor, assim, um monte de mancha, borradão. Meio que foi no feeling, assim, tá ligado? Bacana. E show. Acabou. Vamos ver como é que fica, vamos inventar aqui uma doideira. Nessa fase aí a gente já tava publicando tatu no Facebook, já tava rolando esse lance de você publicar digitalmente, mas eu só colocava meus trabalhos de Neutrad, porque era o que eu queria vender, tá ligado? Tipo... Claro. Aí eu falei, nem vou postar esse trampo aí, porque não tem nada a ver com o que eu faço. Só que esse moleque trabalhava no shopping, bem perto do meu estúdio. E aí começou a rolar uma parada muito engraçada. As pessoas paravam ali na rua, porque era uma tatuagem muito diferente, né? Ela não é nem tão boa, assim, na minha opinião, hoje, né? Claro que ela tem uma puta importância na minha vida, mas tecnicamente eu nem acho tão boa, assim. Sim. Mas ela impactava. E a galera começou a ir lá no estúdio, porque ele me dava o endereço, tá ligado? E essa questão do contexto também é muito forte, né? Tipo, numa época em que você não tinha tanto artista pipocando na cara de todo mundo, você não via o que a galera tava fazendo. Assim, você já tinha na internet, mas você não via que nem no Instagram, tipo, 300 pessoas num dia ao redor do mundo, né? Hoje mudou muito isso. Mas aí foi muito doido que eu falei, vou publicar. Aí publiquei a foto, tá ligado? Daí um rapaz que tinha um blog menor, assim, pediu para trocar uma ideia comigo, respondeu umas perguntas, e aí ele postou. Aí um blog um pouco maior repostou. Ah, que legal. Aí o bagulho, aí um dia foi, aí saiu da Hype, nesse Catraca Livre, eu nem sabia o que eram essas coisas, eu não recebi contatos nem nada, foi tipo, um belo dia... Foi propaganda. Eu abri assim, um dia eu abri meu Facebook e de 1.500, 2.000 pessoas que eu tinha ali ao longo de muitos anos, pulou para 40 mil de um dia pro outro, né? E isso, assim, deve ter 8 anos, 7, 8 anos que isso Cara, aconteceu. isso é muito engraçado de você falar, porque é um tipo de fenômeno que hoje em dia, por exemplo, pela saturação de informações, não acontece de uma maneira tão rápida assim, né? Isso era uma coisa de um contexto de época mesmo. Assim. Exatamente. E não é que eu criei nada, nem nada. A coisa estava acontecendo simultaneamente, né? A gente é influenciado. Mas você fez a tatu certa na hora certa ali. Então, mas isso foi muito louco, porque eu não tinha referência assim, de tatuadores que eram muito reconhecidos por um público grande. A gente reconhecia o tatuador na cena, né? Não, tipo, popularmente. Romper as bolhas ali. Aí o que aconteceu? Isso devia ser outubro, assim, aí começou a vir bastante trampo, eu meio que estava com a agenda fechada para o fim do ano, porque eu ia viajar, alguma coisa assim. Quando chegou em janeiro, que eu voltei ao trabalho, eu falei, agora a poeira baixou, né, vou publicar aqui, que a agenda está aberta. Aí, isso foi bizarro mesmo, assim, cara, parece até mentira contando. Na época, a Fernanda trabalhava comigo, ela inclusive voltou a trabalhar agora, né, e aí era telefone, não era nem e-mail que a galera marcava, você ligava no supermercado a hora. Aí eu coloquei lá no meu Facebook, assim, agenda aberta. Mano, o telefone tocou 3 dias com chamada caindo, lista de espera. Aí em 3 dias eu fechei um ano inteiro, tipo assim, só que totalmente sem logística. De 2 a 3 trampos por dia. Abriu a torneira, você ali tentando segurar. Eu não tinha preparado nada, não era uma coisa que eu almejava, então... E aí, assim... Aí eu falei, Fernanda, aí acabou o ano aqui. Falei, põe lista de espera, tá ligado? Aí quando a gente viu que não tava parando, aí eu tranquei mesmo a agenda, falei, acabou. Isso foi até ruim, de certa forma, porque é lógico que eu não consegui cumprir esses 2 trabalhos por dia, todo dia. Tipo, eu fiquei meio maluco na época, assim. Lógico, você não tava preparado e veio uma pressão enorme, né, também. E a galera que vinha tatuar comigo, elas já vinham com uma expectativa e eu era só um moleque tatuando, tá ligado? Tipo, só que elas achavam que eu era um cara formado, porra nenhuma, tá ligado? Era uma coisa... Lógico, eu estudei, não tô dizendo que não tem mérito no que eu fiz, mas eu não tinha preparo nenhum para o que estava acontecendo. E hoje, com a distância, eu vejo isso muito melhor, né? Sim. O legal é que eu fui tendo feedback de outras pessoas e fui entendendo como lidar com a situação. Então, isso foi importante, assim.
Por isso que hoje eu trabalho no modo mais slow possível, tá ligado? Se hoje que o mercado já está bem mais desenvolvido, a gente já é comum certos artistas ganham mais reconhecimento, abrir e fechar a agenda, ter assistente, imagina, tipo, isso no momento em que tipo, você não via, né, acontecendo, assim, você teve que descobrir como lidar com isso sozinho, assim. E aí foi legal porque tinha uma galera que aconteceu também, né, o Motaguini aconteceu, o Rodrigo Taz, o Fredão lá de BH, e aí eu fui chegando nesses caras e também perguntando como é que você está fazendo? Aí cada um tinha um jeito de agir, mas estava todo mundo meio fudido, que nem eu, assim, tipo, sabe, tipo, da cabeça. Puta, mano. Hoje não, hoje cada um já criou sua... Né? Isso acontece com muito mais gente, claro, mas cada um já criou seu mecanismo. Então tem gente que faz o desenho na hora. Eu sou um cara que gosta de preparar a tatuagem antes, e sempre a gente tá junto. Também prefiro fazer antes. Então, para mim, não funciona eu marcar a pessoa, então eu preciso de tempo para desenvolver o desenho. Então, é impossível tatuar todos os dias da semana para eu fazer esse atendimento. Só que como eu não tinha controle nesse início aí, eu demorei uns 2, 3 anos para conseguir arrumar o buraco que fez, tá ligado? E entender o seu ritmo, né? Eu vejo por outros momentos que eu já vi você falando, justamente sobre talvez o impacto disso que você está me contando, né? De você hoje fazer questão de ter um respeito pelo seu tempo. Como é que você hoje faz todo esse processo, assim? Então, e também assim, eu amadureci bastante ao longo desse tempo, é meio que inevitável, né? Então, tipo, eu comecei a entender que, porra, cara, pra mim pode ser só mais uma tatu. Vamos supor, acho que todo tatuador ouviu ou viveu um momento como esse, que o trabalho meio que banaliza no sentido de atendimento. Como você tatua todo dia, acho que qualquer trabalho acontece isso, né? Só que aí eu comecei a ver pelo outro lado. Tipo, pro cliente, é o dia da tatu dele, tá ligado? Exato. Principalmente a pessoa às vezes espera 6 meses, 1 ano para tatuar comigo. Então, eu acho até falta de respeito hoje se ela chegar aqui e eu não tiver afim de atender. Com certeza. Eu sou humano. Tem dias que eu não estou afim, não é por causa da pessoa. Então eu tentei criar uma rotina onde não me sobrecarregue, para que quando a pessoa venha, eu tenha energia para atender ela, e no sentido de físico mesmo, né, e tal, para dar atenção, porque você tem que trocar ideia. Cara, ela não vem só fazer, além de você estar marcando o corpo da pessoa com desenho, você está marcando uma vida, né? Você esquece a pessoa, mas ela não te esquece. É uma experiência, e cada um tem o seu motivo ali. Tem motivos que, inclusive, às vezes são bem sérios, né? E tudo mais. Então, o meu público foi cada vez mais criando isso. Então, normalmente, todas as tatuas que eu faço, ela tem uma parada emocional, de uma história do indivíduo ali. Então, não é só um desenho bonito ou feio, tá ligado? Então, eu preciso respeitar isso. Então, hoje, cara, a minha média de tatu é 3 por semana, e aí, normalmente, eu atendo, sei lá, quinta, sexta e sábado. Às vezes, eu me quebro um pouco, preciso, põe na segunda e tal. Claro. Mas, vamos dizer, o meu ideal é esse, tá ligado? E aí, uma pessoa por dia. Isso mesmo antes da pandemia, que a pandemia me forçou a ser assim, tá ligado? Mas, mesmo antes, eu acho que é importante. Que aí na segunda, na terça, na quarta, eu desenho, não só para tatuar, eu estudo. Aí eu comecei a produzir mais coisas, pude desenvolver melhor minha técnica, né? Isso é importante, né? Ter tempo para a gente não ficar só repetindo, né, o que a gente faz, mas poder entrar em novos conflitos também. Né? Quando começaram a publicar meu trabalho como aquarela, aí eu tive meio que um reflexo de impostor, assim. Porque eu falei, mano, eu não pinto aquarela. Tá ligado? Assim, eu coloria com aquarela, mas eu não era um aquarelista. Então eu meio que fiquei assim, porra, cara, parece que eu tô mentindo, né, e tal. Aí eu falei, então eu vou estudar aquarela. Aí eu comecei a pesquisar, conhecer aquarelistas, aí eu tive sorte de cara que o Cárcamo, né, o Cárcamo Gonzalo, que é meu professor, até hoje eu faço curso com ele, e eu vou fazer enquanto for possível. Ele abriu um workshop logo no meio dessa coisa toda. E o Beccari, que é lá de Curitiba também. Aí foi muito louco, foi um tapão na cara que eu tomei, porque eu fiz um workshop com o Beccari lá em Curitiba e com o Cárcamo no outro fim de semana. Aí eu travei, mano. Eu falei, não sei nem segurar o pincel, tá ligado? Mas tu já chegou na terapia de choque também, né? Aí eu fiquei uns 3 meses só em posição fetal mesmo, não querendo pintar nada e tal. Mas eu fui me recuperando e aí, cara, aí todo workshop que eu pude fazer, fiz com ele. Nossa, fiz workshop com o Beccari, acho que fiz mais uns 3 depois disso. Enfim, aí eu comecei a ver coisas, vídeo e botei a cabeça para estudar mesmo. Hoje eu vejo quase como... Eu até brinco assim, só que o cara que é músico, ele toca ali a mesma música, ele ensaia antes do show, então eu como tatuador, eu tenho que repetir, estudar e desenvolver, né?
Sim, tem uma memória muscular também ali, né? Já se Exatamente, torna parte do seu instinto reproduzir aquilo. E aí eu fui me apaixonando mesmo pela aquarela. Então, tipo, hoje aí foi o que eu falei no início aqui, né? Inevitável afetar. Tanto que o meu trabalho, quando ele apareceu como aquarela, é completamente diferente do que eu faço hoje, principalmente pela influência de eu pintar. Hoje, naquela época, era uma coisa mais de feeling. Sim. Tipo, eu conheci seu trabalho tem uns 5 anos mais ou menos e eu já notei uma mudança muito grande lá pra cá. Então, exatamente. E é natural mudar, tá ligado? Quando eu falo assim, não é dizendo que o trabalho de antes era ruim, pelo contrário, eu digo, é inevitável, qualquer um. Reflete o nosso momento atual, né? E eu acho que essa é a graça do artista estar sempre buscando coisas novas. E aí, ainda dentro desse contexto da aquarela, eu queria te perguntar sobre pra gente fazer uma análise. Porque, assim, eu tenho uma impressão de que a aquarela, nesse momento inicial, eu mesmo não fazia parte da cena e não acompanhei de perto, mas olhando em retrospecto, eu tenho a impressão que a galera realmente, de modo geral, associava, que nem se falou, essas manchas, esses splashes, porque foi uma associação natural. Viu uma mancha, achou que a tinta aquarela que escorre e é isso, né? Com o tempo foi surgindo uma demanda, ou talvez até pessoas que se interessaram em ir buscar mais a fundo como você, uma linguagem, né? Então, uma coisa é reproduzir o efeito de uma tinta de um splash, né? E outra coisa é, como é que eu posso fazer isso de uma forma mais rebuscada para realmente trazer alguma coisa que se associe mais a uma pintura de aquarela na pele, e aí como que isso vai refletir uma linguagem. Você vê muita diferença, tipo, nessas maneiras de abordar a aquarela? Você acha que muda muito de um profissional para o outro em relação de linguagem, de técnica? Para você é mais técnica, mais estética? O que realmente muda para a gente ter essa variedade, assim, desde aquela mais comercial, né, até uma, sei lá, mais realista, por aí? Não, da hora, é uma pergunta interessante, cara. É tipo assim, ó, o apelo visual, e o que mais chama atenção para tatuagem, assim, isso é o feedback que eu recebo do meu público, né, dos meus clientes, o respingo e o escorrido, porque dá essa impressão. Então, assim, aí isso que é reconhecido como aquarela. Tanto que agora tem algumas pessoas dizendo que minha tatuagem é impressionista, tá ligado? Porque é mais na pincelada do que... E tudo bem, porque isso é só a forma com que as pessoas querem chamar... Classificar, Isso, para facilitar a comunicação. Eu percebo muito, olhando um trabalho, né? Quando você vê onde houve estudo, e aí sim tem uma opção ali de um apelo visual ou não. Uma intenção mais madura ali por trás. Né? E às vezes quando é aleatório. Normalmente quando é aleatório, é alguém que está começando, tipo, seria eu nesse tempo lá atrás que eu estou falando, tá ligado? É que isso é uma frase que o Cárcamo falou uma vez e eu fiquei muito na cabeça. Quem não estuda vive de acerto, tá ligado? Então, tipo assim, aí eu vou falar da minha experiência. Quando eu não estudava aquarela e queria tatuar aquarela, era tatuagem ficar boa ou não, era um acerto. Era tentativa e erro. O cliente normalmente gostava porque, né, como eu já desenhava, você diz quando a pessoa... O critério dele era menor que o meu. A expectativa, né? Tá, exatamente. Mas aí também eu tive que educar meus clientes, cara. Isso foi muito doido, porque a galera vinha buscando aquele apelo visual e tal, aí eu tinha que falar, não, olha aqui, ó, vamos fazer assim e tal. Aí eu fui trocando isso, tá ligado? Tipo, e esse lance de viver de acerto realmente faz muito sentido, porque até nesse ponto, o cara que acerta e não tem muito conhecimento, ele vai ficar repetindo, porque se tá dando certo, ele não vai buscar uma novidade, uma coisa assim. Exatamente. E esses dias eu estava justamente falando o oposto, eu estava falando que a gente aprende mais com os nossos erros. Eu falei isso, inclusive, ontem no vídeo. A gente aprende com os erros. É que estudando, você estuda o erro, né? Exatamente. Tá ligado? É importantíssimo errar para você poder analisar as coisas. E se tratando de aquarela, aí eu estava falando com o rapaz ontem também sobre isso, assim, quando eu estou fazendo aqui uma pintura, vou pintar um cavalo, aí dá um barulho, dá um efeito lá que não era o que eu planejava, é um erro no cavalo. Sim. Mas se eu entender aquele efeito, eu posso usar ele para fazer uma outra aquarela e aí ele não vai ser um erro. Então, assim, a experiência, ela, tentativa e erro vai ter em qualquer momento da vida, né? Sim. Mas eu acho que é mais uma situação de ser consciente. Quando você não está prestando atenção, você não está estudando, então você vai ficar cometendo o mesmo erro várias vezes. Eu costumo desenhar, quando eu vou estudar, eu faço o mesmo desenho 3, 4, 5 vezes, quando é um estudo.
Quando não é tipo, vou fazer uma parada aqui livre. E aí a galera, pô, por que você faz? Eu falo assim, eu prefiro cometer o mesmo erro, fazer o mesmo desenho cometendo um erro... Nossa, agora eu viajei. Prefiro cometer o mesmo erro no desenho 10 vezes do que fazer 10 desenhos diferentes cometendo o mesmo erro, sacou? Com certeza. Tipo assim, fazer o mesmo desenho 10 vezes, superar aquela dificuldade, do que, tipo, deixar como tá e ter aquela dificuldade em vários desenhos iguais, saca? Ficou um pouco Chaves o que eu falei. Não, deu pra entender. Esse ponto que você estava falando do projeto em si, eu vejo que a galera que é leiga, ou quem está começando a se envolver com a aquarela, tem a ideia de que esse caráter acidental da tinta no papel mesmo, que ela corre, ela é um pouco acidental. Lógico, a gente tem controle, mas ela é uma tinta que permite isso e que às vezes até fica interessante. E a galera tem, acho que a ideia de que ao fazer na pele pode ser tão acidental assim. E muitas vezes a gente deixa justamente para sofrer os acidentes de papel e na pele é só reproduzir aquele resultado, né, que você já teve ali. Então, e aí, mais uma vez, por isso que é importante estar no papel, porque como eu vou simular um acidente que acontece no papel, se eu não fizer lá no papel, porque na pele a tinta não vai fundir. Exatamente. Né? Você tem que perfurar, tá ligado? Então, quando eu vou explicar isso para alguém que tatua e vem pra papel, eu falo, cara, eu faço um realismo de aquarela. Eu já usei esse termo também, sabia? Que bacana que você... Eu já falei, inclusive, sobre o seu trabalho, me referindo dessa forma. Porque a tinta na pele, você tem que aplicar ela, né? Então, eu simulo. Igual você reproduz uma imagem, independente de onde você tenha ido para criar essa imagem. Exatamente, mas uma coisa interessante de eu começar a estudar aquarela é que eu comecei a ver a semelhança da pintura aquarela com a tatuagem, né? Aí, assim, é lógico que com a aquarela você pode pintar algo hiperrealista. Então, primeiro a gente tem que esquecer esse lance que a aquarela tem um jeito só de pintar, né? Exato. Mas beleza. Falando da pintura aquarela em sugestão, que é a mais clássica, vamos dizer assim, que é tipo... poucas pinceladas que sugerem uma forma. Manchas, né? Assumindo as manchas. Que é o meio, assim, a vertente que eu gosto e que eu tento me aprofundar. Então, assim, quais são as dificuldades que eu tenho para uma tatuagem? O traço pode estourar, ou pode ficar mais grosso do que devia. A cor, com o tempo, ela pode esmaecer um pouco e perder um pouco do tom, né? Eu vou ter interferência da cor da pele da pessoa na tinta que eu vou pigmentar. Aí beleza. Isso aqui eu ficava o tempo todo lutando contra isso na tatuagem. Certo. Tentando fazer a linha perfeita, tentando fazer o pigmento ficar na cor que eu queria. Quando eu comecei a pintar aquarela, você vai misturando cores, né? Então hoje eu olho para uma pessoa, eu já considero o tom da pele dela na mistura da minha tinta. Aí eu não trabalho mais com a ideia de cor, e sim de valor, tá ligado? Perfeito. Então assim... Eu não vou usar o azul número 3. Não, cara, eu vou usar uma cor que represente azul. Então, se ele vai ficar mais azulado, mais esverdeado, não vai ter um problema na minha composição. Sim. Né? A linha, por exemplo, como eu tinha muita dificuldade de fazer linhas firmes e perfeitas, então eu meio que falei assim, cara, agora eu faço linhas grosseiras na estrutura do trabalho, porque se ficar grosseiro, continua o trabalho que eu quero. Tá ligado? Então, meio que eu fui usando a favor e fazendo uma comparação. Aí eu vou fazer uma tatuagem hoje, eu jogo uma cor um pouco mais forte do que eu queria, porque eu sei que quando cicatrizar vai esmaecer, vai ficar suave como uma pintura aquarela. Né? Então, foi legal assim, que eu fui tendo... a minha mente foi aprendendo a fundir a cor, né? A fazer tons dentro de tons, enriquecer o trabalho, mesmo ele parecendo simples, saca? Tipo, você pega um trabalho pequenininho, não fala só azul e laranja. Que antes era assim, pegava um azul, um laranja... Agora não, ele tem vários tons de azul, aí ele funde com laranja e vai quente, frio. Tá ligado? Essa é a importância também de entender o material da mídia física, a mídia real dele, para poder traduzir para a pele, né? Exatamente. Que nem, sei lá, se você vai fazer uma pintura, um projeto no digital, hoje em dia você tem brushes que simulam a tinta de aquarela, mas se você não entende o comportamento daquela tinta originalmente, você não vai conseguir simular o mesmo efeito. Com certeza. É a mesma coisa para tatuagem, né? Tipo... Isso, assim, a gente está falando de aquarela, no caso, porque é o que eu procuro fazer. Poderia ser, sei lá, full color. Qualquer coisa, realismo, qualquer coisa, cara. Tipo, se você não estudar o que veio antes, você não vai sair do lugar. Ou se sair, vai ser lentamente, tá ligado? Sim, na minha opinião. Agora eu queria aproveitar, então, para a gente entrar numa questão um pouco mais conceitual. Assim, a gente está falando muito de técnica, de execução, e eu queria saber de você enquanto artista, quando você vai criar, como que é a sua relação com um projeto que, por exemplo, o cliente
traz o tema, ou traz o assunto e você vai interpretar ali na sua linguagem, ou às vezes algo que você tira da sua cabeça, você vai colocar... Eu sei que você trabalha muito, né, com reprodução de natureza, de animais e coisas assim, mas ainda assim existe uma autoralidade muito forte, e você vê diferença, você sente diferença na sua autenticidade, né, na sua autoralidade, quando é algo que o cliente traz, você prefere você fazer, você prefere somar com o que o cliente traz? Como é que você se relaciona dessa forma? A maioria das tatuagens que eu faço, o cliente vem, aí eu marco uma conversa com ele, aí ele vai me contar, é uma coisa legal assim, ó, o cliente ele vem me dizer o que ele quer fazer, mas na real eu quero saber por que ele quer fazer. Né? Então, na minha cabeça, assim, ó, porque é como se ele tivesse um idioma limitado, então ele, eu quero tatuar força, então vamos fazer um leão, por exemplo, assim, uma coisa que é simples. Porque, na real, na linguagem comum, o leão simboliza a força. Se eu procurar entender mais sobre a história do cara, ou da pessoa que me procura, talvez eu consiga tirar algo a mais para dar exclusividade para aquele trabalho. Então, nada mais do que o que eu faço é procurar me envolver na tatuagem. Bacana. Quando eu vou fazer algo partindo da ideia do cliente, eu tento me envolver na ideia dele. Aí eu trago para mim, aí eu coloco junto com as minhas experiências. Né? Faz sentido, e aí porque a gente talvez vai ter mais bagagem para propor coisas que ele não estaria pensando como uma possibilidade, né? Exatamente. Tem gente que, quando o cliente me pergunta, mas você tatua só o que você quer? Eu falo, não, de jeito nenhum, cara. O que acontece é assim, a pessoa veio, trocou ideia comigo, aí ela fala o que quer fazer, eu procuro saber o porquê, aí eu apresento um desenho para ela, falo, olha, eu sei que você pediu outra coisa, mas conversando com você, eu fiz esse desenho. Aí, quase 100% das vezes, a pessoa, puta, não era o que eu esperava, mas eu quero tatuar isso, tá ligado? Tal. Que bacana. Aí eu vou e tatuo. Por isso que eu consigo manter um pouco da minha identidade em um trabalho que não necessariamente é uma ideia minha, vamos dizer assim, que é do cliente. Às vezes acontece, fala, Vitor, não é bem isso, aí a gente conversa de novo. Então, assim, lá no meu primeiro atendimento, eu já preparo a cabeça do cliente que o trabalho todo é feito antes, que a tatuagem hoje, para mim, é uma parte mais mecânica. Tipo, aplicar a tinta, eu falo, a hora que eu for tatuar você, eu vou ficar conversando sobre seriado, sobre se está chovendo ou não, porque já é lógico, tem a dificuldade, mas como é uma coisa que eu faço há muito tempo, o erro normalmente acontece antes, nessa altura da minha vida. Então, se eu não der atenção no antes, aí a hora que vai para a pele não fica bom, tá ligado? Entendi. Aí às vezes acontece o contrário, eu tô aqui, tive uma ideia, alguma coisa me inspirou, aí eu faço um desenho, sem a intenção de tatuar, publico, ou tá aqui, o cliente vê, e aí ela se identifica, tá ligado? E aí é como se fosse o processo contrário. Ela coloca a história dela, né? E se coloca naquela imagem. Então, às vezes eu fiz um desenho falando de droga e a pessoa acha que é de amor e fala, vou tatuar porque é amor pra mim, tá ligado? Aí lógico, aí eu explico pra essa pessoa, olha, mas eu fiz por isso e isso. Mas tudo bem. Pum, aí tatua e já era. Esse é muito legal, mas é mais ímpar, assim, é mais difícil de acontecer. Né? Sim, saquei. Eu fiz essa pergunta, na verdade, que é uma provocação que eu gosto de fazer para todo mundo que eu troco ideia, sobre até onde a tatu é a expressão do artista e até onde ela é um projeto para atender uma necessidade contratada, vamos dizer, do cliente, né? Isso é um conflito que eu passo também, e eu sempre gosto de ouvir o que as outras pessoas falam, assim. Cara, eu não considero a tatuagem como uma expressão minha. Tipo, quando eu vou fazer em uma pessoa, né? Mas eu não acho isso ruim. Na real, eu acho assim, ó, o que me encanta na tatuagem hoje é justamente esse processo humano de eu tatuar de uma pessoa vir e se abrir para mim e deixar eu gravar o corpo dela, tá ligado? Se você parar pra pensar, mano, você tá gravando um ser humano. É um processo ritualístico, né? É um processo... Exatamente. Então, tipo, eu meio que abri mão completamente de querer me expressar através de uma tatuagem feita em outra pessoa, tá ligado? Isso não quer dizer que é mais ou menos, se é arte ou não, isso eu não me importo mais. O que eu quero é estar em conjunto. Tanto que quando a pessoa vai no estúdio, ela não fala assim, vou ser tatuada, ela fala, vou fazer uma tatuagem. Então, é um processo co-criativo, tá ligado? É verdade. Tipo, eu acho muito difícil você deixar isso totalmente fora da... Tipo, só você e considerar a pessoa uma peça. Eu sei que algumas pessoas conseguem fazer isso de uma forma
muito boa, só que aí uma outra abordagem, né? Então aí o cliente que vai até essa pessoa está procurando aquilo. Exato, sabe? São relações diferentes. Isso acho que vai justamente do que você está falando, da maneira como você se coloca dentro do processo. Se é algo que você busca e que o processo é importante para você de se relacionar e desenvolver algo em conjunto, né? Vai ter uma relação que vai ser fruto dos dois ali, de alguma forma. Vai ter gente querendo fazer desse jeito, vai ter gente querendo fazer do outro, vai ter gente querendo fazer tatuagem de surpresa, tipo, tá tudo bem, tá ligado? Assim, engraçado, eu tô falando tudo isso, mas no meu corpo mesmo, tinha tatu que eu fazia na hora, eu trocando ideia com meus amigos, vamos fazer o Eu também. Tá, a maioria então, também, antes de virar tatuador que eu fiz, então já tava tudo rabiscado. Mas depende da sua vivência. É que, por exemplo, a pessoa que me procura hoje, ela tá querendo gravar uma história da vida dela, então eu acho que não dá pra eu querer ser mais do que isso. Claro. Eu confesso que eu sou mais pro outro lado de, tipo, é óbvio que eu tô muito longe de conseguir me colocar como alguém que, sei lá, é procurado só pelo que eu faço e, tipo, não vai ter um cruzamento tão grande. Mas eu sinto uma necessidade forte de conseguir, tipo, ter mais controle das decisões, às vezes, do que quando a pessoa me busca, né? Então, é um conflito muito grande que eu passo de tentar achar esse meio termo, assim. Eu tenho também. E aí eu tenho um projeto que é para o próximo ano, inclusive, que eu pretendo fazer, porque ele também precisava de tempo e agora eu consegui alinhar. Eu quero criar desenhos, tipo, autorais mesmo, e são animais que eu quero fazer. Eu tenho essa ideia já há anos, eu já até falei isso em uma entrevista de um tempo atrás que eu fiz. Então, vamos supor, eu vou criar uma série de animais como signos, não necessariamente só animais, mas primeiramente é o que eu quero fazer. E aí eu vou disponibilizar, e aí assim, eu vou meio que, a pessoa ela vai colocar naquele animal, ou naquela imagem que eu vou fazer, o que ela busca. Então tem que rolar uma identificação. Aí sim vai ser o meu autoral. Aí vai eu vou buscar pelo simbolismo que vai reverberar nela. Ela vai incorporar na arte que eu fiz, no desenho que eu fiz, o que ela quer que a tatuagem represente. Então vai ser um amuleto, tá ligado? Tipo, essa é a minha ideha. Isso aí que você está me descrevendo é um processo mágico, basicamente, né? Assim, a minha esposa, ela é bruxa, trabalha com esoterismo, e o que você está falando é depositar uma intenção para energizar uma peça, um objeto de criação, assim, né? E isso é muito bacana. Isso, tipo, aí eu vou criar na estética que eu acho bonito, com a força, com a beleza que eu quiser, por exemplo, que eu me identificar, o que tiver para mim na hora. E aí eu acho que aquilo, mentalizando, né? E aí aquele sentimento, a pessoa que bateu o olho e fala, puta, é isso que eu quero, pronto, aí o desenho é dela já, sacou? Que maneiro. Então, tipo, só que isso não exclui essa outra galera que eu tô atendendo, só vai diminuir. 50-50, é isso, tá ligado? Aí a gente com o tempo vai ficando cada vez mais querendo fazer um monte de coisas diferentes, né? E tem que conciliar tudo. Sim. Por exemplo, eu tenho uma parada que, não sei se você já viu, eu desenho às vezes um menino pequenininho assim, agora eu tenho feito ele para dentro da estrada. Geralmente é mais monocromático, assim. Isso, ele foge muito, por exemplo, do outro trabalho que eu apresento, que é um animal super colorido. E ele é um pouco disso, né? Porque lá atrás, você foi na exposição, inclusive, acho que 2014 e tal, eu fiz essa criança para me representar numa exposição de arte, que não tinha nada a ver com tatuagem, no sentido de vender tatuagem. Então aquela criança sou eu, primeiramente, né, ali naquela exposição. Aí eu conto a história da minha infância, alguns quadros e tal, e era bem monocromático, justamente no tempo que eu fazia tatuagem super colorida. Eu quis fazer isso meio que até para provocar alguma coisa, tá ligado? Sim, foi uma ruptura mesmo. E aí primeira vez um cara me procurou e falou, cara, eu quero muito fazer aquele menino, porque um amigo meu morreu, aí foi uma história super triste e tal, e aquilo me tocou muito, e eu não queria tatuar inicialmente. Eu falei, mano, sou eu não vou me fazer nas pessoas. E aí eu tirei esse lance de eu para um menino. Aí que eu transformei ele um pouco mais, tá ligado? Então, assim, é uma tatuagem super simples. Eu fiz uma essa semana, inclusive, eu tava explicando isso pro rapaz. É uma tatuagem simples, ela é simbólico, né? Não é pra eu mostrar o quão bem eu sei tatuar, ou a pessoa ter uma tatuagem super impactante. É uma memória. Aí é um menininho, cabeçudinho, e normalmente ele está fazendo alguma coisa dentro da história que a pessoa me conta. Então, ele já entra muito nesse lance do animal. A diferença é que, mesmo assim, a pessoa me conta a história, e aí eu coloco aquele personagem, que agora não é mais um indivíduo, né?
ele tá ali contando a história daquela pessoa. Sim. E isso eu acho legal, e é uma coisa que eu não quero parar de fazer. Muito bacana. E você tava falando desse lance de que é mais simples e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu tava até trocando ideia esses dias com o Bruno, o tatuador do estúdio, e a gente tava falando sobre o quanto é uma característica, talvez até de um certo amadurecimento também, a capacidade de síntese, né? De você transmitir alguma intenção com algo muito mais simplificado, muito mais difícil às vezes. Quando eu digo simples, eu digo até comercialmente, porque na real é bem mais complicado, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, para quem desenha, você sabe que você fazer um desenho aparentemente complexo é matemática. Tipo, ele vai dar mais trabalho, vai levar mais tempo. Sim. Mas você pode botar tudo ali, né? Você pode pôr tudo ali e tal. Você sintetizar uma ideia e com 2 imagens ou uma passar um sentimento, aí é bem mais complicado. Só que quando eu falo simples é assim, porque o cliente às vezes é isso, ele vem aqui... pronto. Ele vai ver eu fazer aquela tatuagem em 20 minutos e fala, porra, esperei tanto tempo para fazer isso, mas é a construção, tá ligado? E tal. E até mesmo quem não conhece, quem não tá envolvido na história e tal, ele vai olhar, nossa, você fez um bonequinho, tá ligado? Tipo... Tem uma piadinha sobre isso aqui, tipo, sei lá, isso tudo por 20 minutos. Não são 20 minutos, são 15 anos para ser capaz de fazer isso em 20 minutos. Exatamente. Por isso que é uma coisa que, por exemplo, eu não comercializo tanto. Quando eu vou fazer, aí é uma conversa mais intensa ainda com a pessoa, porque a gente tem que estar alinhado nisso, tá ligado? Cara, uma tatuagem é uma memória, é um símbolo, não é uma tatuagem impactante. E eu gosto da tatuagem que impacta também. Eu gosto de fechamento de costas, de fechamento de braço. Só que eu acho que tudo tem o lugar certo e a hora certa para ser feito, tá ligado? Com certeza. E falando um pouco mais, voltando, né, nessa questão do desenvolvimento, como que você faz hoje para continuar se desenvolvendo, continuar, né, aperfeiçoando artisticamente, tecnicamente, tá? E dentro desse contexto, qual que é o seu maior desafio atualmente? Eu acho que nem dá para separar tatuagem e pintura. Para mim é tudo a mesma coisa, é como se mudasse a plataforma. É madeira, papel, pedra, pele, tá ligado? Aí você vai se adequando na superfície que você quer fazer. Cara, o que eu procuro fazer, a gente até tá falando, hoje a gente é muito bombardeado de informação, tá ligado? E principalmente visual, né, imagem. Então, o meu Instagram, por exemplo, a maior parte das pessoas que eu sigo são artistas visuais. Mas eu tento me manter distante um pouco disso, para não, sem querer adotar a fórmula que o cara tá usando ali e pôr no meu trabalho. E aí eu tento me alimentar de coisas que não tem nada a ver. Se tratando assim para ter ideias, então eu vejo muito documentário, eu gosto muito de comédia, aí gosto de ouvir podcast, eu tenho estado bastante, tá ligado? Isso alimenta a minha cabeça no sentido criativo, né? Então, ao invés de eu ficar tentando entender o processo criativo, assim, vou fazer isso para... Não, eu vou enchendo minha cabeça de coisa, aí na hora que eu preciso, eu tenho uma biblioteca lá. Tecnicamente, cara, aí eu tento sempre entender que é fazer o desenho que eu gosto e fazer um exercício. Então, às vezes eu pego para fazer uma coisa mais realista, por exemplo, porque eu considero mais difícil ali de você acertar os pontinhos e tal. Então, ali é um exercício para eu apurar a técnica. Então, eu tenho feito coisas assim. E aí, não, agora eu vou fazer algo simples. Eu tenho feito muito também. Eu pego uma figura humana, um personagem de filme, vou lá e simplifico. Aí eu sintetizo a parada. Eu acho que é um exercício constante, cara. Tem que ser diário. Eu sei que não é tão possível assim, mas assim, pelo menos uma vez... Cara, se você quer viver de arte, se você é músico, você tem que tocar todo dia. Né? Então, se você quer viver de pintura, você tem que pintar, tá ligado? E aí, tô experimentando. Eu tô pintando umas telas acrílicas, tô, aprendendo coisa com acrílica, e é muito legal, porque... é muito diferente da aquarela, o lance dela ser um pouco mais pastosa, ser totalmente, né, normalmente eu estou pintando ela em 90 graus, né, 90 graus é vertical, então escorre mais, aí eu estou pegando tempo, aí é como se eu estivesse engatinhando na acrílica, é muito louco. Assim. Isso, cara, eu acho que me manter praticando e absorvendo. O que significa viver da arte, da tatuagem, mais especificamente para você, tá? E se você tem algum plano para o futuro de... sei lá, de repente mudar alguma coisa, alcançar algum outro objetivo profissionalmente falando? Eu tô com uma moça aqui como aprendiz, né? Então eu vou conversar com ela, e isso é muito engraçado, porque ela tá numa fase que eu já tinha apagado da minha cabeça, que é o início do início, tá ligado? E aí eu resgato, quando eu vou falando com ela, eu vou resgatando aquilo e tal. Sim. Então, assim, eu vivo de tatuagem há 15 anos, porque quando eu comecei a tatuar, eu trabalhava no telemarketing, então... eu vejo que tem gente que às vezes abandona a carreira para ser tatuador. Eu não tive esse problema. Então, para mim, é quase que natural viver de tatuagem. Tipo assim, eu só vivi de tatuagem até hoje. Antes de eu ser tatuador, eu morava com meus pais ainda. Então,
eu tinha que dar uma força lá em casa, mas eu tinha um teto já e tal. Então, tatuagem que te proporcionou, então, muita coisa. Tudo. Cara, todos os lugares que eu viajei, todo mundo, meus amigos, quase tudo veio da tatuagem. Tipo, é muito doido. Mas eu tô envelhecendo como qualquer um, né? Então, assim, hoje eu já não aguento aquele ritmo que eu tinha antes, aquelas coisas. Aí eu fico pensando assim, aí eu criei uma consciência de mirar daqui 10 anos. Pô, daqui 10 anos eu vou ter tantos anos, como é que eu vou fazer e tal. Sim. E aí eu sei que o ritmo vai diminuindo e tudo mais. Por isso que eu tô abrindo esses outros decks também eu vendo minhas pinturas, eu tô fazendo telas, né? Para poder, porque aí eu vou abraçando um outro público, porque às vezes a pessoa ela não quer ter uma tatuagem, mas admira meu trabalho, então ela pode ter uma tela, ou uma aquarela, ou mora longe, aí eu posso mandar uma aquarela pelo correio. Eu acho que é como qualquer trabalho, você tem que procurar se manter vivo, né? Tipo, eu gosto muito de estar em contato com quem está começando, para eu entender o que está acontecendo. Assim como eu tenho meus amigos e a galera que é mais velha do que eu na tatu, eu gosto de estar em contato com quem está começando, porque isso eu já não vou pegar naturalmente. Tipo, é uma parada que se eu não perguntar, eu não vou saber o que está rolando na cena atual de quem está começando. Sabe, eu tô cada vez mais longe da coisa, sabe? Eu tô cada vez mais na minha caverna, vamos dizer assim. E eu adoro isso, só que eu preciso de vez em quando visitar o mundo real ali, sabe? Fora da minha bolha, vamos dizer assim. Sei como é que é. E agora, pra gente rumar mais pro finalzinho aqui da entrevista, queria que você falasse pra galera, eu já tô mostrando aqui seu Instagram e tal, né? Vai dar o link aqui, mas como que é o processo para quem está conhecendo agora o seu trabalho, ou quem já conhecia e tem curiosidade, como é que é o processo para entrar em contato, para fazer orçamento? Sua agenda, ela abre de tempo em tempo, se ela está aberta? Como é que funciona quando a pessoa quer procurar você? O contato é por e-mail, né? Agora eu tenho uma lista de espera, que é para o início de 2021. Está meio difícil de fazer previsões com as coisas que a gente está vivendo hoje, né? Mas normalmente o que eu faço? Eu pego um grupo de 30 a 40 pessoas que está nessa lista, por exemplo. Aí eu agendo elas. Isso dá uns, dependendo das ideias, né? Mas assim, em média dá uns 4, 5 meses de tatuagem. Quando eu estou finalizando esse pessoal, lá para o finalzinho, nos 4 últimos meses ali, eu já começo a chamar a galera que está em espera. Então assim, eu nunca pego uma leva nova de clientes antes de eu finalizar o que eu já estou fazendo. Porque assim, não dá aquela bola de neve, enfim. Então, a média de espera para tatuar comigo é de 6 meses a 1 ano. Então, depende muito do que está acontecendo, né? Mas basicamente é isso. Aí o orçamento, eu não paro, por exemplo, quem me manda um e-mail hoje, eu não mando um orçamento, porque eu não sei quando eu vou atender essa pessoa. Então, pode ser que as coisas mudem até lá. Então, assim, eu só vou passar o orçamento, alguma coisa assim, quando eu for conversar e realmente for tatuar. Porque às vezes em 6 meses a pessoa desistiu, né? Claro, então, acontece muito. Mas, assim, é lógico que se a pessoa quiser saber uma média do que eu estou cobrando ali, eu falo por e-mail e tal, isso é claro. Basicamente é isso, cara. Tipo, não tem muito segredo, não. Então, show. Eu vou deixar aqui o contato na tela. E, por último, para encerrar, para quem está começando agora e, de repente, se espelha no seu trabalho, curte aquarela, qual conselho que você daria, já que você está falando agora que você estava voltando a ter contato com a galera que está no começo? Para quem tem você como referência, o que você diria? Cara, para quem me tem como referência, eu falo, vou procurar uma referência melhor. Mas é tipo assim, quem quer aprender aquarela, cara, estuda aquarela, vai aprender, assim, tipo com aquarelista mesmo, tenta entrar de cabeça, porque de repente você vai descobrir uma coisa incrível, igual aconteceu comigo, eu me apaixonei e, por exemplo, eu não me vejo não pintando aquarela mais, né? Mesmo se eu não tatuar, eu vou continuar pintando. Se eu mudar meu estilo de tatuagem, minha técnica, né, por exemplo. E é isso, e o processo é lento. Tipo, não queira para amanhã, não espere reconhecimento imediato, faça por você, tá ligado? Atenda seu cliente com respeito e as coisas vão acontecer naturalmente. Eu acho que é isso. É o conselho que eu me daria uns anos atrás. Um bom conselho. Um ótimo conselho. Cara, queria te agradecer pelo tempo. Foi um prazerzão a entrevista, curti bastante bater esse papo. E é isso, galera. Se você curtiu, se você não conhece o trabalho do Vitor, segue ele lá no Instagram, vai estar aqui na tela. E se inscreve também no canal para não perder as novidades, assina lá o sininho, beleza? Tem sempre novidades, as entrevistas são lentas, eu sempre brinco quando eu chego aqui no final que é só para o esporte, que nem todo mundo tem disposição para ouvir 1 hora de papo, assim. Mas a galera curte, a galera que ouve, curte, se envolve bastante. Então, dá essa moral, beleza?
Você gosta dos vídeos que eu produzo, quer apoiar o canal e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos como lives para tirar dúvidas, ter os seus trabalhos analisados e participação na escolha dos temas dos vídeos do canal? Então clique em Seja Membro e faça parte do clube de apoiadores Raon Tatu. São diversos planos de assinaturas com diferentes recompensas com valores a partir de R$ 2,99. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que está aí na tela, dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo para a gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!